Você sabe qual a relação entre Napoleão Bonaparte e a criação das primeiras bolsas de valores no Brasil? Pois bem, pode não parecer, mas existe uma pequena relação. A incursão de Napoleão na Europa, no início do século XIX, fez com que a família real portuguesa decidisse mudar-se para o Brasil. Fato esse que, indiretamente, culminou na criação das primeiras bolsas de valores em solo tupiniquim. No vídeo de hoje, vamos ver a história do mercado acionário brasileiro, desde a criação das primeiras bolsas de valores, passando pela queda da Bolsa do Rio de Janeiro e consolidação da B3 como única bolsa de valores e mercados futuros a operar no Brasil. Mas antes de começarmos, se você gosta do conteúdo do canal e quer saber mais histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, considere se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo. E ao final do vídeo, não se esqueça de clicar em curtir e deixar o seu comentário. Novembro de 1807, fugindo de uma crise diplomática entre Portugal e França, na época comandada por Napoleão, a família real portuguesa decide mudar-se para o Brasil. Em 22 de janeiro de 1808, a família real chega ao Brasil, desembarcando na cidade de Salvador. A chegada da família real portuguesa ao Brasil impulsionou a atividade comercial brasileira. Isso levou às tentativas de implantar um mercado organizado, dando origem ao conceito de praça do comércio, que já tinha algumas características de um pregão, porém, não oficializado e não regulamentado. Em 1817, o Banco do Brasil realizou a primeira oferta pública de ações do mercado de capitais brasileiro. Foi também neste ano que foi criada a primeira Bolsa de Valores do Brasil, em Salvador. Em 14 de julho de 1820, foi criada a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, contando com o investimento do Banco do Brasil. Porém, foi apenas em 1851 que, com o Decreto Imperial 806, foi criada a Junta dos Corretores do Rio de Janeiro. Também em 1851, com o Decreto Imperial 807, foi criada a Junta dos Corretores da Bahia. A Bolsa de Valores de Salvador, desde o início, focou mais no desenvolvimento do mercado regional, enquanto que na Bolsa Carioca havia uma predominância de caráter nacional. As negociações na Bolsa do Rio de Janeiro se resumiam a câmbio, mercadorias, gado, seguros e fretes de navios. Os primeiros ativos referentes a empresas estatais foram negociados em 1828, e de empresas privadas foram negociados na década seguinte. Em 1845, a sede da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi transferida para a Rua Direita, no centro do Rio de Janeiro, próximo ao porto da cidade. Em 23 de agosto de 1890, Emílio Rangel Pestana criou a Bolsa Livre, um embrião de bolsa de valores em São Paulo. Os principais produtos negociados nesta bolsa eram títulos de dívida pública e privada, e ações emitidas por empresas de capital aberto. Um ano após, porém, a Bolsa Paulista viria a ser fechada devido aos transtornos do encilhamento. Em 1895, foi inaugurada a Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo. Na ocasião, corretores que eram nomeados pelo governo se reuniam em torno de uma balaustrada e negociavam as ações que eram registradas em uma enorme pedra negra. Este foi o início do período que ficou comumente conhecido no mercado de capitais como Idade da Pedra, em alusão à Pedra Negra. Em 1917, é criada a Bolsa de Mercadoria de São Paulo, BMSP. Seu objetivo era organizar o mercado a termo, protegendo compradores e vendedores das oscilações dos produtos agrícolas. Em 1934, a Bolsa de Fundos Públicos é transferida para o Palácio do Café, no Pátio do Colégio, na região central da capital paulistana. E em 1935, passou a se chamar Bolsa Oficial de Valores de São Paulo. As décadas de 1950 e 1960 foram as mais importantes para a Bolsa do Rio de Janeiro. No final da década de 1950, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou as obrigações da cidade. As obrigações eram títulos públicos, com a finalidade de arrecadar dinheiro para que a Prefeitura pudesse financiar seu plano de obras.
As obrigações eram transacionadas na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Nesta época, o volume de ações negociadas ultrapassou o de títulos da dívida pública. Foi também nessa época que surgiram os primeiros investidores institucionais organizados e algumas companhias especializadas em subscrições de ações. No início da década de 1960, a Bolsa do Rio criou um índice de cotações de ações, que em 1967 foi substituído pelo IBV. A década de 1960 também foi marcada pelo estímulo por parte do governo, permitindo deduzir no imposto de renda o investimento em ações. Em 1965, há o surgimento das sociedades corretoras, para substituir os corretores oficiais. É então criada a figura dos operadores de pregão. A Bolsa Oficial de Valores de São Paulo ganhou autonomia e deixou de ser subordinada à Secretaria da Fazenda. No ano seguinte, passou a se chamar Bolsa de Valores de São Paulo, ou simplesmente Bovespa. Em 1968, é lançado o Ibovespa, que tornou-se o mais importante índice do mercado de ações brasileiro, inclusive nos dias atuais. Em 1971, houve uma grande euforia com a entrada de pequenos investidores na Bolsa do Rio de Janeiro. Porém, o ano seguinte foi marcado pela derrocada do mercado. O índice IBV se desvalorizou em 70%. O crash de 1971 marca o fim dos anos dourados, iniciados na década de 1960, na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Aos poucos, a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro foi perdendo espaço para a Bolsa de Valores de São Paulo. A partir de 1989, a Bolsa do Rio perde definitivamente o posto de maior bolsa do Brasil. Em 1972, a Bovespa passa a ter a sua primeira sede própria, localizada à Rua Álvares Penteado. Foi instalado também o primeiro painel eletrônico, onde as cotações podiam ser acompanhadas em tempo real. Semelhante aos painéis utilizados em aeroportos, o painel eletrônico acabou com o registro das negociações em pedra, marcando o fim da Idade da Pedra. Em 31 de janeiro de 1986, é criada a Bolsa Mercantil e de Futuros, BMIF, com o objetivo de proporcionar negociação de derivativos como contratos futuros de commodities e moedas. Também em 1986, foi inaugurada a CETIP, uma empresa responsável pela custódia, registro e liquidação financeira de ativos de renda fixa. Em 1991, a Bolsa Mercantil e de Futuros, BMF, junta-se à Bolsa de Mercadorias de São Paulo e à Bolsa Brasileira de Futuros, e passa a adotar o nome de Bolsa de Mercadorias e Futuros. A sigla BMF permanece. Mesmo perdendo importância aos poucos para a Bovespa, a Bolsa do Rio ainda foi o palco de diversos leilões de privatização, ocorridos na década de 1990. O BNDES Par, uma empresa do governo federal, era detentor de total ou parte das ações de empresas como Vale do Rio Doce, Telesp e Usiminas, que entraram no pacote de privatização. Logo, fazia mais sentido que o leilão ocorresse no mesmo local onde o BNDES Par tinha suas ações custodiadas, na Bolsa do Rio de Janeiro. Na década de 1980, o libanês Naji Robert Narras ganhou muito dinheiro comprando e vendendo ativos financeiros na Bovespa. Porém, o método utilizado por Narras gerou preocupação por parte da Bovespa. Preocupada com o fato de um único investidor, utilizando dinheiro emprestado, fosse o responsável por boa parte do volume de negócios da Bolsa Paulista, em 1985, a diretoria da Bovespa utilizou-se de uma brecha no regulamento para dificultar o uso de altas quantias de dinheiro emprestado por parte de Narras. O investidor, porém, ao invés de tentar se adequar às novas condições, preferiu migrar para a Bolsa do Rio de Janeiro, que naquela época tinha perdido o posto de principal bolsa de valores do Brasil. A Bolsa do Rio, preocupada em retomar o posto de liderança, não deu muita atenção ao risco envolvido, e permitiu que Narras utilizasse a mesma metodologia que fora proibido de usar na Bovespa. Em 1989, quando os bancos pararam de emprestar dinheiro a Narras, uma quebra em cascata ocorreu, gerando uma crise na Bolsa do Rio. Essa crise agravou ainda mais a situação da Bolsa Carioca, que foi perdendo cada vez mais espaço para a Bovespa. A Bolsa do Rio nunca mais se recuperou do ocorrido,
e acabou sendo incorporada pela BMF no início dos anos 2000. Em 2000, após a incorporação da Bolsa do Rio pela BMF, e a integração das demais bolsas ainda existente pela Bovespa, a Bolsa Paulista passou a ser a única bolsa de valores a operar no Brasil. Paralelamente, a BMF conduziu à unificação das bolsas de mercadorias e futuros brasileiras. O ano de 2005 foi um marco na história da Bovespa, com o fim dos pregões presenciais. Em 30 de setembro daquele ano, entrou em operação um sistema chamado Mega Bolsa. Desta forma, todas as negociações passaram a ocorrer de forma eletrônica. Em 2007, mais um marco na história do mercado de capitais brasileiro. Em 26 de outubro, a Bovespa realizou seu IPO, deixando de ser uma associação civil sem fins lucrativos, tornando-se uma companhia de capital aberto, listada no novo mercado. Em 30 de novembro deste mesmo ano, o mesmo ocorreu com a BMF. No ano seguinte, foi aprovada a fusão da BMF com a Bovespa, por seus acionistas. A nova empresa, denominada BMF Bovespa, passou a ser uma das maiores bolsas do mundo. O ano de 2009 marcou o fim do pregão presencial no mercado de futuros. A partir deste ano, todas as negociações passaram a ser realizadas por meio eletrônico. Neste mesmo ano, em 28 de outubro, a CETIP também realizou seu IPO, deixando de ser uma instituição sem fins lucrativos. Em 2017, é criada a B3. Brasil Bolsa Balcão, fruto da fusão da BMF Bovespa com a CETIP. Dessa vez, a Bolsa Brasileira não atuaria mais apenas no mercado de renda variável, mas também no mercado de renda fixa. Hoje, a B3 é a única bolsa de valores e mercados futuros a operar no Brasil. Por volta dos anos 2000, um acordo feito entre a Bovespa e as demais bolsas que ainda se mantinham vivas no mercado regional, trouxe todas as negociações para a Bolsa Paulista. A medida serviu para concentrar as negociações em um único local, fortalecendo o mercado de capitais brasileiro. Se você gostou deste vídeo e deseja ver outros vídeos de histórias e curiosidades a respeito do mercado financeiro, não se esqueça de clicar em curtir e compartilhar o vídeo com seus amigos. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações.